Boa noite. Vamos começar, na verdade vamos retomar mais uma aula na sequência das aulas da estruturação do ego, terceiro módulo, e hoje nós vamos falar da persona. Eu sempre gosto de começar as aulas contando algumas historinhas. E vou começar, claro, contando um pouco e falando um pouco até da origem do nome persona. Na antiga Grécia, no teatro grego, onde era muito comum, o teatro, as apresentações nos teatros, existia uma regra. Os participantes da peça, eles confeccionavam máscaras. A intenção era que aquela máscara representasse, com o simples olhar do espectador, quem era ou qual a índole daquele personagem. Então, mesmo que a atuação do ator fosse medíocre, só em olhar para aquela máscara seria possível perceber quem era o mocinho, quem era o vilão, e quais eram as atitudes daqueles personagens. Foi a partir desse estudo que Jung vai trazer o nome de personare para persona, a máscara. A ideia que só em olhar você pode perceber quem era o personagem, ou só de olhar você pode perceber de alguma forma quem é a pessoa. Então a persona vem, a origem da palavra persona, que significa máscara, vem da história do teatro grego. E a partir do próprio nome, a palavra personalidade também se deriva. Então é sobre essa persona, essa máscara que nós vamos falar um pouco hoje. Bem, existe um poema de Álvaro de Campos e que eu quero também trazer isso como uma reflexão inicial para a gente desenvolver. Nesse poema que se chama Tabacaria, ele coloca assim: bem, não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Que sei do que serei, eu que não sei quem sou. Sei o que penso, mas penso ser tanta coisa. Fiz de mim o que não soube, e o que podia fazer de mim, não fiz. Quando quis tirar a máscara, estava pregada a cara. Esse é um pedaço desse poema que é maior, mas isso retrata muito a nossa relação com a persona. Então a persona, essa máscara que nós colocamos, às vezes ela fica tão impregnada que nós nos desconhecemos e perdemos a conexão com a pessoa que somos. Então, Álvaro de Campos, quando faz a pergunta, o que serei eu que não sei quem sou, nos traz muito e nos remete ao questionamento que, será que eu sei de fato quem sou? Ou eu penso ser tantas coisas e na verdade não sei quem sou? E aí hoje eu me lembrei de uma passagem do filme Alice. Quando Alice chega no País das Maravilhas e naquela correria, e Alice não sabe para onde está indo e está perdida, correndo atrás dos personagens, ela encontra com um personagem sui generis, a Senhora Lagarta. E aquela Senhora Lagarta olha para Alice e pergunta a ela: quem é você? E essa é uma forma um pouco intimidadora de se começar um diálogo, na verdade. E Alice, então, timidamente, confusa também, olha para a Senhora Lagarta e diz: eu? Bem, eu não sei. Eu sei ou eu sabia quem eu era até hoje de manhã, quando eu acordei, mas eu agora já mudei tanto que já não sei mais quem sou. Então, essa é a ideia, do questionamento. A persona não é uma coisa negativa ou positiva, vamos colocar assim. E Jung traz que a persona é o arquétipo da conformidade. E nós nos perguntamos, mas um arquétipo e um arquétipo de conformidade, sim. Porque há uma tendência em nós de desenvolver a persona. Há uma tendência em nós e necessária a adaptação ao mundo externo. Então é um arquétipo da conformidade. Mas a grande questão da persona passa quando eu me identifico tanto com ela, e ao me identificar tanto com a persona, eu perco a noção da pessoa que sou.
eu me identifico, vamos dizer assim, com o ser real que sou. Mas, no conceito, Jung vai trazer que a persona é um complicado sistema de relação entre a consciência individual e a sociedade. É uma espécie de máscara destinada, por um lado, a produzir um determinado efeito sobre os outros e, por outro lado, a ocultar a verdadeira natureza do indivíduo. Então, vamos tentar entender o que Jung nos traz por partes. Bem, a persona, a máscara, é um complicado sistema de relação entre a consciência individual, a pessoa que sou, e a sociedade. Mas essa sociedade não é a sociedade que nós adultos começamos a nos relacionar. Essa sociedade começa na infância. Então, a partir da infância, a partir da relação da criança com os pais, essa persona começa a se formar. Porque essa criança precisa se adaptar àquela família que a acolhe. Quando essa criança sai do ambiente familiar e vai para a escola, por exemplo, ou para a creche, ela agora tem um novo ambiente com as professoras, com as tias da creche, com as outras crianças. Então, essa criança também precisa se adaptar a esse novo meio, a essa nova sociedade. E aí essa persona também começa a tomar uma forma, porque ela precisa ser acolhida, ela precisa estar adaptada ao meio. E quando a gente fala adaptada, seria de uma forma bem simples a gente imaginar que ninguém vai a um casamento, a não ser que esse casamento seja na praia, de bermuda ou de blusa esportiva. Porque se você vai, até pode querer ir por dizer que não gosta de formalidades, mas se você vai, você fica completamente diferente do contexto do ambiente. E isso quando a pessoa insiste em viver desta forma, isso é uma desadaptação, uma não adequação. É um problema na persona dessa pessoa. Então, Jung continua que ela é uma espécie de máscara, a persona, destinada, por um lado, a produzir um determinado efeito sobre os outros. Porque tem uma função de passar uma ideia para os outros da pessoa que sou. Nós podemos dizer que a persona é uma personalidade externa, é uma personalidade pública. É aquilo que eu posso mostrar para o outro. Então, eu vou mostrar uma imagem adaptada àquele meio, àquele ambiente. Então, quando você chega no ambiente de trabalho, com algumas exceções, é claro, mas você não vai entrar no ambiente de trabalho aos berros, gritando, saltitando, porque isso fica completamente inadequado. Então, mesmo que eu seja uma pessoa extremamente expansiva, calorosa, sinestésica, que gosta de abraços e beijos, é muito provável, se aquele ambiente de trabalho não me permite isso, que eu ali desenvolva e mostre uma imagem adaptada àquele meio. Quantas vezes nós encontramos colegas de trabalho, por exemplo, em um outro ambiente que não o ambiente do trabalho e desconhecemos a pessoa. Mas fulano é tão diferente. Ou então, em outras situações, a pessoa convive com você, uma pessoa alegre, expansiva, brincalhona, e quando você encontra, se for um homem com a esposa ou a mulher com o esposo, uma pessoa diferente, séria, né? E você diz, nossa, mas que diferença, né? Pois é, a persona que faz esse papel. Então, com aquela pessoa ou naquele ambiente, eu me mostro dessa forma, porque essa é a forma aceita pelo ambiente. Essa é a forma esperada do ambiente daquele coletivo. Bem, e por outro lado, no caso, eu tenho o primeiro efeito, que é sobre os outros, e o segundo efeito, que é ocultar a minha verdadeira natureza, a verdadeira natureza do indivíduo. Seria mais ou menos imaginarmos que nós temos feridas, nós temos traumas, temos os nossos medos, as nossas vulnerabilidades. E a persona, de certa forma, nos protege, imaginando no sentido literal. Se você tem um machucado e você não põe um esparadrapo, um band-aid, algo que proteja esse machucado, você fica exposto aos micróbios, à poeira, a tudo que possa contaminar aquele lugar. E a persona tem essa função também. Então, a persona protege a verdadeira identidade daquele ser, para que naquele lugar, aquele ambiente que muitas vezes pode ser hostil, ele não seja machucado. Por isso que a persona começa a se formar desde a infância.
Então, muitas vezes, a forma como a criança começa a se moldar também é uma forma de sobreviver àquele ambiente que muitas vezes é pesado e é hostil para aquela criança. Então é importante que a gente entenda, no sentido global do que é a persona, até porque nós usamos muito esse termo. E às vezes de uma forma muito inadequada, vamos dizer que a pessoa é mascarada, mas somos todos, né? Todos nós usamos sim. Então é importante que a gente vá perceber que cada papel social que eu exerço, cada função social que eu exerço, tem uma persona, né? Tem uma máscara que precisa ser usada. É a mesma coisa de você se colocar. Bem, quando uma mulher se torna mãe, coletivamente tem uma ideia do papel que ela vai exercer. Então, se essa mulher faz qualquer coisa diferente do que é esperado socialmente do papel de mãe, toda a sociedade vai falar algo ou vai apontar algo dessa pessoa, né? Vai dizer assim, nossa, mas como pode? Toda vez que você casa, é esperado, a sociedade de certa forma coloca e dita uma regra de como deve ser o comportamento do casal. Então, toda vez que você assume um novo papel social, a sociedade, o coletivo, espera de você um comportamento. E é nessa tentativa de adequação que Jung vai chamar dessa relação, desse sistema complicado, dessa relação entre a consciência da pessoa que eu sou com a sociedade. Então, eu vou atender à expectativa da família, do coletivo, do ambiente de trabalho, mas isso é uma tendência natural, todos nós, de fazer. Por isso também vai ser visto como um arquétipo. Então, James Hollis vai trazer que aquilo que podemos chamar de personalidade provisória é uma série de estratégias escolhidas pela frágil criança para lidar com a angústia existencial. Então, quando nós começamos, por exemplo, um processo terapêutico, um processo de autoconhecimento, uma das coisas que nós percebemos no decorrer do trabalho é que existe, ou nós desenvolvemos no decorrer da nossa existência, uma personalidade provisória. Então, por isso que a pergunta, da primeira aula desse módulo, as perguntas giram em torno do quem é você? Porque nós temos uma tendência a acreditarmos, a persona é tão poderosa muitas vezes, que você passa a acreditar que você é a persona. Então é importante que a gente se faça essa pergunta, porque quando você começa a se perguntar de fato, quem sou eu? Do que realmente eu gosto? Quais são as coisas que realmente eu espero e quero conquistar para a minha vida? Se a gente não faz essa reflexão, a gente tende às vezes a viver uma vida inteira ditando a nossa vida ou direcionando a nossa vida nessas escolhas que são contaminadas. Se a gente imagina que uma criança, né, desde muito bebezinha, ela vai crescendo dentro de um ambiente, e se pensarmos que os pais, pai e mãe, ou os educadores, são limitados emocionalmente, são pessoas que não sabem lidar com as emoções, que não demonstram os afetos, dificilmente nós vamos imaginar que essa criança vai se desenvolver sabendo lidar com as emoções. Porque dentro do contexto que ela cresceu, dentro daquele ambiente social que é a família, isso não é bem aceito. Então, toda vez que essa criança, se for uma menina, for muito dengosa, muito carinhosa, provavelmente ela vai ser reprimida nesse afeto. Se for um garoto, possivelmente ele vai ser mal interpretado toda vez que ele chorar ou toda vez que ele pedir colo ou qualquer outra coisa. Então, o que a gente vai percebendo é que essa emoção, isso que é do ser, ele simplesmente vai sendo reprimido e colocado no inconsciente. Então, essa criança, muito cedo, pela própria condição da criança, ela começa a entender que se eu for assim, papai ou mamãe não vão gostar de mim. Então, eu vou guardar isso. E aí a persona vai se formando. Muitas vezes é uma persona de uma pessoa fria, de uma pessoa distante, de uma pessoa agressiva, porque isso tudo vai depender também da história do ser. Então, essa pessoa vai desenvolver uma personalidade provisória. Aquela pessoa fria, aquela pessoa distante, aquela pessoa agressiva, não é a pessoa real.
E aí muitas vezes o que a gente vai perceber no processo terapêutico, ou a própria pessoa quando começa a fazer o seu processo de autodescoberta, aí olha e diz assim, mas eu estou tão chorão agora, né? Não está dando certo isso, está me deixando derretido, está me deixando fraco, está me deixando covarde. E na verdade não é isso, é porque a verdadeira personalidade agora começa a aparecer. A verdadeira pessoa que foi reprimida todo o tempo agora começa a se manifestar. Então o que a criança vai fazer nessa fase inicial da vida, na verdade, é se proteger da hostilidade, da angústia que ela vivia. E qual é essa angústia? O desamor. A sensação de que se eu não fizer isso, ou se eu não for desta forma, eu não serei amada pelos pais, que é no começo da vida as pessoas mais importantes para a criança. Então a criança termina tendo a tendência natural a se adaptar. Por isso que o próprio James Hollis, na sua proposta terapêutica, ele sugere o quê? Que é necessário tirar as lentes colocadas pela nossa família. Então eu preciso de fato reavaliar tudo que eu acredito, tudo que eu entendo como sendo a pessoa que sou. E aí a gente vai ouvir a história do bode expiatório, né, da ovelha negra da família, porque termina tendo dentro daquele ambiente familiar o papel de cada um. Aquele é o mais inteligente, aquele é o mais carinhoso, aquele é o mais bonzinho, aquele é o rebelde, e que a gente vai, e muitas vezes, obedecendo a essa regra e se tornando exatamente aquilo que é esperado pelas pessoas por aquele ambiente. E continuando com James Hollis. Embora a persona seja uma superfície comum de contato necessária com o mundo exterior, temos a tendência não apenas de confundir a persona das outras pessoas com a verdade interior delas, mas também achar que nós também somos os nossos papéis. E aqui é o grande problema da persona, né? Se a gente pode dizer que existe uma parte positiva, uma parte negativa da persona, essa aqui seria a parte negativa e a grande dificuldade. Como nós, em grande maioria, não nos conhecemos, então temos uma tendência de fazer essa confusão. Então eu penso que sou o papel que eu exerço e o pior, cobro do outro a imagem que ele me mostra. Então quantas vezes nós conhecemos uma pessoa, uma relação de muito tempo, de amizade ou um casamento que dura muito tempo, e a pessoa no seu processo de autodesenvolvimento começa a modificar o seu pensamento, as suas atitudes, os seus valores são reelaborados. E aí aquilo que aquela pessoa me disse quando tinha 16 anos e hoje aos 40 anos essa pessoa me diz uma outra coisa. E aí como a gente tem uma tendência a cobrar, mas você não era assim antes. Claro que não, porque no processo de mudança a pessoa realmente tem que reavaliar. Então há uma confusão. Quando não, eu acredito que a maioria de nós espíritas já passamos por isso. Você começa a entrar na doutrina, começa a estudar, e aí a família, principalmente porque são os mais próximos, quando você tem qualquer atitude um pouco mais, né, áspera ou qualquer outra coisa, aí olha para você e fala assim, mas você não é espírita? Né? Automaticamente a cobrança do papel espírita. É claro que é uma chamada para a nossa consciência muitas vezes, mas aí a gente vai vendo a dimensão disso. Então há uma tendência, muitas vezes, a gente confundir. Então como eu vejo no outro algo, porque o papel social do médico, e é interessante a gente falar das profissões, porque quem é médico ou qualquer pessoa da área de saúde vai entender bem o que eu vou dizer agora. Médico é médico em qualquer lugar no mundo. A pessoa está conversando, você nem sabe a profissão da pessoa. E aí quando pergunta, e você trabalha com o quê? E aí a pessoa diz, eu sou médico, na hora aparece uma dor. Porque eu estou com uma dor. Né? E aí quer fazer uma consulta na hora. E esquece, às vezes a pessoa está em uma festa, num ambiente bem descontraído e naquele momento o médico não está presente. E sim o convidado, o irmão ou o padrinho, mas alguém sempre quer fazer uma consulta. Então essa é a confusão que se faz muitas vezes com o papel. Então eu começo a querer que o outro seja exatamente aquilo o tempo inteiro. Então o palestrante espírita é palestrante espírita o tempo todo. Uma certa feita uma pessoa me perguntou, eu estava no seminário com o Cláudio, e aí uma pessoa veio perguntar, porque como casal, né, as pessoas começam a idealizar um monte de coisas.
E aí perguntaram assim, deve ser uma maravilha vocês dois, né? 2 palestrantes, terapeutas. E eu já imaginando onde ia chegar a pergunta. Então vocês não brigam, né? Como é isso dentro de casa? E assim, realmente. Eu acordo de manhã, Cláudio está lá sentado, eu faço uma palestra sobre a importância do café da manhã. Né? Qualquer situação a gente faz uma palestra um para o outro, e quando não, é muita paz, meu irmão. E a pessoa ficou olhando e disse, mas é claro que isso não pode acontecer, né? Porque o palestrante fica no lugar que ele tem que ficar e o terapeuta fica no consultório. Depois disso somos pessoas normais, somos um casal. Então é esse o problema, porque se em algum momento a pessoa passa por qualquer situação, o outro vai dizer, nossa, pura fachada, viu, máscara. Mas é mesmo, é máscara. Né? Certa feita eu estava chateada com a situação, encontrei uma amiga, ela fez assim, você está com o rosto tão contraído, eu disse assim, eu estou bem chateada hoje. Você está chateada? Eu disse, estou, por quê? Não posso? Iris, você é palestrante, espírita, terapeuta. Eu disse, ser humano também, minha filha, corre sangue na minha veia. Então eu tenho todo o direito do mundo de ficar chateada, claro que tenho. Então, nós temos também que ter o cuidado para que a confusão que a gente faz com o outro também não se torne uma confusão feita por mim. Então, eu tenho que saber que eu estou usando uma máscara, é um personagem naquele momento, e não confunda um personagem com algo vulgar e sem valor, não é isso. E que eu preciso também me desvincular disso. Então, se eu tenho uma profissão, se eu tenho um papel na sociedade, eu tenho que ter aquele momento importantíssimo de reflexionar quem eu sou, para que eu não me confunda. Porque senão eu começo a achar que eu já estou em um lugar que eu ainda não estou. E a decepção vai ser muito grande. Né? Por isso a gente vê tantas doenças psicossomáticas hoje, tanta depressão, porque as pessoas tendem a achar que já chegaram. E quando a persona gruda, que nem lá no poema, né, da tabacaria, quando essa persona gruda e você tenta tirar e não consegue, há uma tendência da pessoa achar que já está perfeito, sabe? Que não tem problemas, que não tem o que consertar, e realmente a gente não conserta o que não precisa ser consertado. E isso termina sendo um grande dano no processo da individuação. Né? Então, o meu processo de individuação, o meu processo de crescimento, de autodesenvolvimento vai ficar comprometido se eu começo a achar que eu já estou perfeita, porque eu sou a palestrante, porque eu sou a terapeuta, porque eu sou o médico, ou seja o que for que eu escolhi ser. E aí Joana traz algo extremamente importante, né? No caleidoscópio do comportamento humano, há quase sempre uma grande preocupação por mais parecer do que ser, dando origem aos homens espelhos, aqueles que, não tendo identidade própria, refletem os modismos, as imposições, as opiniões alheias. Eles se tornam o que agrada às pessoas com quem convivem, o ambiente que no seu comportamento neurótico se instala. E é interessante ela chamar de homens espelhos. Todo mundo aqui já foi adolescente ou tem filhos adolescentes, né? Conhece adolescentes. É muito comum na adolescência a gente perceber isso, né? Então, assim, há uma tentativa de uma construção de uma identidade na adolescência, o que é normal, e o adolescente tende a procurar o seu grupo, que se veste, que usa o boné de um jeito, né? Tudo aquilo. Só que isso é uma fase da adolescência. Na fase adulta, isso já está inadequado. Então, quando Joana vai chamar a atenção, porque antes de qualquer coisa é a tentativa de parecer ser o que não se é. Então, eu tento parecer ser algo que eu escolhi como sendo perfeito ou ideal, mas não sou. E quando eu faço isso, essa minha identidade fica perdida. E aí eu vou me tornando uma pessoa espelho. Então eu vou o tempo todo refletir o que o outro, ou o que eu acho que o outro espera de mim. E vou me perdendo de mim mesma. E aí eu lembro muito de há um tempo atrás, uma pessoa veio conversar comigo, uma mulher, e aí ela veio muito preocupada, porque ela se deu conta que ela tinha perdido a identidade dela. Mas a história era muito interessante, como ela descobriu isso. Porque ela estava fazendo um almoço em casa, e nesse almoço ela fez o prato predileto do marido, que era peixe. Então ela fez um almoço muito rico, muito bonito, convidou a sogra, convidou a mãe. Então assim, foi uma reunião familiar. A mãe não mora aqui, não convive com ela, e nesse encontro a mãe se surpreende de vê-la comer peixe.
porque ela nunca gostou de peixe. Então a mãe pergunta a ela isso: mas filha, você nunca gostou de peixe, que bom que agora você está comendo peixe. E a mãe, achando que estava fazendo um grande elogio, mas não sabia que tinha desencadeado ali um grande conflito. Porque é naquele momento que ela se deu conta que não gostava de peixe. Mas pelo fato do marido ser vegetariano e ela ficar com preguiça de fazer 2 pratos todos os dias, então ela só fazia peixe porque ele só comia peixe. E passou a comer peixe. Então ela disse que naquela noite ela não dormiu, porque ela começou a pensar que ela já não tinha mais amigos, que ela já não tinha mais, não saía mais para os lugares que ela gostava. Por exemplo, ela gostava de ir ao cinema, mas o marido dizia que cinema era lugar para dormir. Então que ela começou a deixar de fazer um monte de coisas. Mas o mais importante, e eu digo mais interessante da história, é que ela também se deu conta que ela não podia culpar o marido. Ela disse: eu não posso culpá-lo. Ele não é o vilão da história, porque ele, na verdade, nunca me pediu para fazer isso. Eu fiz porque eu achava que era o que ele esperava. Então é isso que Joana vai chamar de homem espelho. Eu vou refletindo o tempo todo aquilo que eu acredito, porque assim, o outro não me disse, mas eu acredito que o outro espera aquilo, e eu acredito que se eu fizer o que eu penso que ele quer que eu faça, ele vai me amar mais. Mas se a gente parar para pensar, tudo é dedução, porque eu não perguntei a outra pessoa se ele vai me amar mais ou menos se eu comer carne, ou se eu comer coelho, pato, seja o que for. É pura dedução. Então a nossa ânsia, por conta de toda a lesão que nós vamos sofrendo desde a infância na nossa personalidade, vai fazer com que o tempo todo eu busque no outro a pessoa que eu sou, porque eu própria perdi a minha identidade. E aí nós vemos às vezes nos sonhos as pessoas chegarem no consultório e dizem: eu sonhei que perdi minha carteira de identidade. Aí eu olho para a pessoa e digo: por que será que você sonhou perdendo a carteira de identidade? Então eu preciso estar atenta, porque eu posso estar só querendo parecer ser a boa pessoa, a boa esposa, a boa mãe, mas não paro para me questionar se de fato eu, a pessoa que eu sou, estou feliz, estou adaptada, estou atendendo os anseios que a minha alma me pedem para fazer, se estou cumprindo ou se estou caminhando a minha própria estrada. E continuando com Joana. Então ela traz que, buscando enganar sua realidade mediante a própria fantasia, o homem moderno procura a projeção da imagem sem o apoio da consciência. Evita a reflexão esclarecedora que o pode desalgemar dos problemas e permanece em contínuas tentativas de negar-se, mascarando a sua individualidade. O movimento da sociedade moderna, da sociedade atual, infelizmente, apesar de toda a transição que estamos vivendo e de tudo que estamos passando, ainda é de rejeição da individualidade. Então, toda pessoa que começa a fazer um trabalho de autodescobrimento, de diferenciação, ela é banida, ela é estranha, ela é esquisita, ela é metida, ela é qualquer coisa que faz com que a pessoa se sinta desamada, abandonada, rejeitada, e que normalmente vai mexer com a história nossa, do início da nossa existência. Então muitos, eu percebo que desistem do processo de autotransformação porque não lidam com a dor da rejeição, não lidam com a ideia de que aquelas pessoas podem passar a não me compreender mais e não me aceitarem mais. Então Joana vai chamar a atenção justamente para isso. Eu preciso parar e reflexionar a pessoa que sou. Quando Jung estava estudando os tipos psicológicos, a forma como nós percebemos o mundo, ele identificou 2 tipos, o extrovertido e o introvertido. Aquele que percebe o objeto pelo valor externo do objeto e aquele que percebe o objeto pelo valor interno que esse objeto passa para ele. Mas é impressionante nós notarmos que a maioria das pessoas mostram-se extrovertidas. Mas muitas pessoas que são extrovertidas, a pipoca da festa, aquela coisa, a pessoa é uma festa ambulante, nem sempre é extrovertida. Muitas vezes aquela pessoa é introvertida. E toda vez que ela tenta mostrar-se extrovertida para as outras pessoas, para ser aceita, para ser agradável, para ser a melhor de todas, a melhor amiga, a melhor qualquer coisa, ela se agride. Então esse mundo interno vai chamando a pessoa todo o tempo.
Então a gente vai dizer assim, ela vai usar a persona de uma forma tão intensa, que o mundo interno fica completamente desconhecido para ela. Assim como a Alice, quando vai conversar com a Largata, com a senhora Largata. Eu não sei mais quem sou, porque a pessoa que acordou hoje eu conhecia, mas da manhã para cá eu mudei tanto que já não sei mais quem eu sou. Então Joana vai chamar a atenção justamente porque vai se levando uma vida hoje no mundo moderno nas tentativas de negar-se, de não reflexionar. E aí nós vamos tendo as consequências de tudo isso. As consequências psicológicas, com a depressão e tantas outras doenças somáticas, mas também as consequências sociais. Porque toda vez que eu não trabalho os meus conteúdos, isso termina aparecendo de alguma forma. Porque tem também a projeção. Então eu preciso estar atenta para tudo isso, porque se eu não percebo isso, eu estou vivendo o auto-engano. Então eu começo a viver uma vida fantasiosa, uma vida muito frágil, como se constrói, como se simplesmente a gente construísse um castelo bem na beira do mar. Então a onda vai chegar e vai derrubar isso. Por isso muitas vezes nós nos perguntamos, mas não é possível, eu frequento a casa espírita, eu estudo tanto, eu leio Joana, eu estudo a obra, eu faço curso, assisto a TVC e continuo fazendo as mesmas coisas, né? É isso que a gente se pergunta muitas vezes, mas é justamente pela condição. O conteúdo chega assim à consciência, chega, até porque a lei de Deus está lá, pressa, está lá na consciência, mas se o ego não se apropria disso, se o tempo todo eu me recuso a fazer o mergulho e deixo que a persona o tempo todo fique fazendo um papel de proteção excessiva, é como se a gente começasse a cada momento colocando mais uma peça de roupa, mais uma peça de roupa, mais uma peça de roupa, e quando eu vou me dar conta eu estou vestida em uma armadura. Então eu não tenho como interagir com o mundo, nem externo, nem com o mundo interno. Então ninguém pode, e Jung vai trazer, que ninguém pode impunemente desembaraçar-se de si mesmo em troca de uma personalidade artificial. Até a tentativa de fazê-lo acarreta, nos casos comuns, reações inconscientes sob forma de mau humor, afetos, fobias, ideias obsessivas, vícios reincidentes e etc. Então é interessante a chamada de atenção que Jung traz, né? Ninguém pode impunemente desembaraçar-se de si mesmo. Quer dizer, eu até posso tentar a todo tempo, tentar ser o que não sou, fingir, me desconectar e deixar para lá e não mergulhar nunca. Mas isso não vai acontecer de forma impune. Porque o self, o arquétipo da totalidade, vai fazer a função dele todo o tempo. Ele vai me puxar para a completude. Ele vai estar o tempo todo me mandando condições e conteúdos para que eu possa me integrar de novo, integrar essa personalidade que está desintegrada. E muitas vezes o que a gente vai perceber são essas reações na forma do mau humor, né? De repente muda o humor, ele diz que é bipolar, né? Nada de bipolar. Né? Ou então é obsessor, não é obsessor também. É porque eu estou mentindo para mim mesma e a minha consciência me aponta isso. Você está ali fazendo uma palestra, dizendo muita paz, meu irmão, com vontade de matar a pessoa. Então, vai ter, claro, um efeito, e quando você pensa que não, você está mal-humorada. Né? Poxa, eu estou tão incomodada e não sabe dizer bem onde vem. É esse incômodo. Quando não os afetos, que são os complexos que constelam. Né? E aí quando você pensa e você está ali usando aquela máscara da pessoa boa, e aí o outro vai e esbarra em você, o urso lá de dentro sai, você voa no pescoço da pessoa, degola a pessoa e depois vai ficar sem entender o que foi que aconteceu. Então os complexos, as fobias, e aí nós vemos os medos, a ansiedade, que é o mal, né, dessa sociedade que a gente vive hoje, a síndrome de pânico. Como se você começasse a desenvolver um medo de você mesma. Um medo daquela sombra, de tudo aquilo que está lá, que você não entra em contato. E você começa a projetar no mundo lá fora. Então o mundo passa a ser um lugar muito perigoso, muito ameaçador, mas não é um mundo externo, é um mundo interno. Só que como eu não entro em contato com isso, eu começo a ver tudo isso lá fora. Então eu fico dentro do meu quarto trancada e lá é o lugar mais seguro para se viver. Não preciso interagir com ninguém.
As ideias obsessivas, os toques, as compulsões, aquele pensamento que fica ali o tempo todo batendo na minha cabeça. E aí, mais uma vez, a gente diz que é o obsessor. Não que o obsessor, não que a obsessão não aproveite desse espaço para fazer a conexão, para acontecer. Mas a gente precisa sempre lembrar que o processo acontece comigo, começa em mim. Eu começo a ficar com aquela monoideia o tempo todo, porque se eu fico presa, por isso a gente vai ver a neurose não no sentido patológico, mas aquele pensamento que fica ali me prendendo, eu não paro de pensar naquilo e eu fico só pensando naquilo, e aí eu começo a entrar também no processo obsessivo, literalmente. E os vícios? E aí vocês viram nos mecanismos de defesa do ego, aquele movimento de regressão, de regredir. Então eu estou muito bem, deixo de fumar, deixo de beber, vou me liberando dos vícios, mas por conta da minha dificuldade de me conhecer, de me perceber, qualquer situação mais difícil que meu ego se sinta ameaçado, eu volto para um comportamento antigo que já tinha sido abandonado. E aí eu retomo os vícios, retomo as atitudes equivocadas. Mas vem uma outra parte, que essa é a grande proposta. Eu percebo tudo isso, percebo a importância de me conhecer, porque tudo isso tem uma única função, é a libertação do ego. Mas quando eu falo libertação do ego, eu não estou dizendo assim, aqui você agora vai pegar o ego e vai se libertar do ego. Não é isso. Eu já comecei esse módulo dizendo que o ego é nosso companheiro de viagem, extremamente importante. Mas é a libertação do ego das questões egóicas. As questões que nos prendem a tudo o que é material, tudo aquilo que não tem tanta importância. Então o ego ele precisa transcender. Então quando eu começo a me libertar de todas essas questões que prendem o ego na busca de um excesso de segurança, na busca de um excesso de questões pessoais, eu não consigo libertá-lo para que ele possa fazer sim o reconhecimento da necessidade de transição, de transpessoalidade. Então Joana, no Despertar do Espírito, ela traz que sem o egocentrismo perturbador, o indivíduo descobre quanto lhe é significativa a existência, investindo em cada momento de forma agradável e compensadora esforços de autossuperação que se transformam em fonte geradora de felicidade. Então, o ponto principal é liberar-se do egocentrismo. Então, esse é o mal. O egocentrismo vem da ideia, se a gente fosse pensar em uma imagem simbólica, de alguém que olha para o próprio umbigo. Então, podemos dizer que é um comportamento doentio, patológico. Quando a pessoa acredita, por algum motivo, que ela é o centro do mundo, ela é o centro da existência de todas aquelas pessoas que vivem com ela. Então, tudo mais que vai acontecer, seja na família, seja no trabalho, precisa acontecer porque ela quer que aconteça, da forma que ela quer que aconteça, do jeito que ela acredita ser o certo, que ela acredita ser a verdade. Então, grande questão é libertar-se desse egocentrismo. Quando eu estou presa na atitude egocêntrica, que a criança vai viver isso em torno dos 3 anos de idade, porque ela ainda não aprendeu a se diferenciar. Então é a partir da fase de crescimento natural da criança que ela vai aprendendo a perceber-se além dela mesma. Quando ela começa a perceber que naquele momento que ela quer muito comer, não é hora de comer. Então ela começa a perceber que, as coisas não são sempre como eu quero, da forma que eu quero, do jeito que eu quero. Então a criança vai passar naturalmente por essa fase. Mas quando se torna um egocêntrico, quando adulto, nós começamos a perceber que há ali uma distorção, há um distúrbio no comportamento da pessoa. Então esse ego, esse ser, essa individualidade, se torna tão individual que ela se prende em si mesma. Então tudo, a vontade do outro, o pensamento do outro, não tem importância. O que importa é o que eu penso, o que eu acho, o que eu quero. Então Joana vai trazer que sem isso, sem essa perturbação causada pelo egocentrismo, porque prende, sufoca a individualidade, o indivíduo vai descobrir quanto é significativa e importante a existência.
E aí vem o grande questionamento: qual é o sentido da vida? O que eu estou fazendo de fato no mundo? Então, se nós pararmos para pensar, em uma proporção muito pequena, mínima ou máxima, todos nós apresentamos na nossa vida fases egocêntricas, momentos egocêntricos. Porque o ego está todo ele voltado para atender às suas necessidades, como uma criança lá no início da vida que precisa sobreviver, que precisa ser atendida, que precisa ser acolhida. Quando eu começo a ir além disso e percebo que a vida tem um sentido muito maior, uma importância muito maior, um significado muito maior, eu liberto o ego para fazer a transição necessária, para fazer com que eu comece a me perceber muito além da persona. Porque quando eu me prendo à persona, eu me limito. Então eu sou só aquilo. E eu não sou só isso. Eu sou muito mais do que isso. E quando o Jonas chama a atenção desses recursos que todos nós possuímos e que ainda não são explorados, ela está falando da sombra. É lá que está todo o tesouro. É lá que existe a pessoa que sempre existiu e que eu desconheço. Então é necessário que eu faça esse mergulho, é necessário que eu faça essa conquista, porque aí sim o autodescobrimento começa a se revelar. É como nós imaginarmos a parábola dos talentos. Então todos nós temos e recebemos esse talento. Agora o que nós vamos fazer com eles é uma questão de escolha. E aí entra o nosso livre-arbítrio. Se eu vou enterrá-lo com medo de perdê-lo, ou se eu vou fazer com que ele se multiplique, triplique, para que eu possa então me engrandecer. Então, sempre a gente vai voltar para o ponto da importância do trabalho da sombra. E aí, voltando lá no começo do conceito, a gente começa a pensar bem, se eu me identifico com a minha persona, e se a persona está em oposição à sombra, isso significa que quanto mais identificada com o papel social eu estiver, mais massificada eu estou e mais distante de mim mesma, mais distante da sombra eu me encontro. Então o caminho sempre vai ser usar o papel, usar toda a necessidade que, sempre que é necessário usar a persona, porque vamos usar e usamos sempre, mas nunca esquecer que ali tem um ser real. Porque o ideal vai ser o dia em que estejamos nós vivendo o papel que for, a pessoa que eu sou, a individualidade que eu sou, possa ser identificado naquele papel. Naquilo que você escreve, naquilo que você fala, naquilo que você é, nas atitudes que você tem, as pessoas possam dizer: ah, é ele, é ela, com certeza. Porque a pessoa que você é, a pessoa real e que você conhece, já consegue também aparecer na persona. Essa personalidade que já está trabalhada, esses talentos, esses tesouros que nós possuímos e que a gente já pode estar trazendo à tona, porque você se conhece, você conhece os seus complexos, você conhece de fato a sua sombra. Mesmo sabendo que ela é inesgotável, mas sabendo também que a minha consciência, o ego, pode também se apropriar de muitas informações. E que eu posso sim me descobrindo, assim fazendo um movimento contrário. Assim como eu coloquei um monte de roupa e comecei a usar uma armadura, eu posso também me despindo dessas roupas e usar simplesmente uma túnica, que me proteja do que for necessário, mas que não sufoque o brilho e a pessoa que eu sou. Então, mantendo-se o ego em harmonia com o self, equilibra-se o eixo que os liga, e a sombra cede espaço ao discernimento, liberando toda a energia para o processo de individuação que deve constituir a grande meta. Todos nós estamos vivendo o processo de individuação, todos. Mas a grande diferença é que uma minoria está fazendo esse processo de forma consciente. Então, quanto mais consciente eu me torno do processo, mais aproveitado vai ser esse processo, né? Mais rápido ele pode acontecer. Mas nunca esquecer exatamente que a proposta é o equilíbrio desse eixo. É aquele ego que vai se desenvolvendo, que vai se conhecendo, tanto que eu já consigo servir a um só Senhor. E aí a gente volta para o próprio Evangelho. Não se pode servir a Deus e a Mamon. E é essa a grande proposta que o Cristo nos traz. Não dá para servir ao ego e ao self ao mesmo tempo. É preciso que o ego entenda que o senhor da casa, o dono do espaço, é o self.
e que ele atenda ao self para que a gente possa de fato se tornar o homem e as mulheres de bem, as pessoas que buscamos ser e que idealizamos ser, mas não só num sentido distante e idealizado, mas no sentido de fato real e vivenciado. Então, muita paz e até o nosso próximo encontro.